Olá, meu grupo vai abordar sobre o tema formigas cortadeiras. Aqui no vídeo estamos mostrando as saúvas, que são um dos dois grandes grupos, que são as saúvas do gênero Atta e as quenquens do gênero Acromyrmis. No Brasil, ocorrem 9 espécies de saúvas e 21 espécies de quenquens, sendo que a distribuição de algumas delas restringe-se apenas a alguns estados. Elas se diferenciam facilmente por conta dos seus formigueiros e a morfologia delas. As saúvas possuem os formigueiros grandes, com montes de terra solta na base. As operárias apresentam 3 partes de espinhos dorsais e têm operárias medindo de 12 a 15 milímetros de comprimento. As quenquens têm formigueiros pequenos, operárias apresentam 4 a 5 pares de espinhos dorsais e as operárias medem mais ou menos de 8 a 10 milímetros de comprimento. Os saúveiros podem conter centenas ou milhares de operárias, as crias, ovos, larvas e pupas, uma rainha responsável pela postura dos ovos e indivíduos alados, os reprodutores, os machos, denominados bitus, e fêmeas, tanajuras ou içais. Em algumas épocas do ano, as operárias possuem um gradiente de tamanho variado, de bem pequenas até os soldados, que são os maiores, cujas cabeças podem ter até 7 milímetros. As operárias são responsáveis pela escavação do ninho, abertura de novas câmaras, pela procura e corte de material vegetal e pelo cuidado com a cria, com a rainha e com o fungo. As operárias de quenquens também apresentam variados tamanhos. Porém, esse aspecto não é muito perceptível nas quenquens. Como as saúva, elas também cuidam da prole, do fungo e das atividades de coleta e transporte do material vegetal. Seus ninhos são menores, são mais pequenos, geralmente apresentando uma só panela, cuja terra solta aparece ou não na superfície do solo. Algumas espécies fazem o ninho superficialmente coberto de fragmentos e outros resíduos vegetais, enquanto outras o constroem subterrâneo. A profundidade dos ninhos de quenquens é menor quando comparada aos saúveiros. As cortadeiras costumam ser mais ativas no período noturno, de modo a evitar a incidência direta do sol e o calor escaldante, assim como reduzir o número de predadores. No entanto, em períodos de escassez de alimentos, podem ser vistas trabalhando também durante o dia. As formigas têm preferência por brotações jovens, o que justifica o início dos cortes se darem nas extremidades dos galhos onde se localizam as folhas mais tenras. Atacam majoritariamente plantas cujas folhas possuem pouca toxicidade, como as cítricas, cultivadas e fruteiras em geral. Uma vez que esgotem uma fonte alimentar, enviam batedouras para fora das trilhas, de modo a encontrar novos recursos. Quando encontram, retornam para o formigueiro, deixando rastros químicos de feromônios, para indicar o caminho para as companheiras, formando uma nova trilha de coleta. No entanto, as formigas não comem diretamente as folhas. Na verdade, elas as levam para algumas câmaras específicas do formigueiro, onde são cultivados jardins de fungos. Esses fungos necessitam de umidade e temperatura específicas e só são encontrados nos formigueiros de cortadeiras, formando uma relação mutualística em que as formigas fornecem as folhas como alimento para o fungo, abrigo e os cuidados para que o fungo prospere. E, em troca, o fungo serve de alimento para as formigas. Durante a época de reprodução, as princesas aladas deixam o ninho levando uma pequena quantidade desse fungo, para dar início ao cultivo em seu próprio formigueiro como rainhas. Os formigueiros adultos produzem formigas aladas. Todos os anos, machos e fêmeas saem para criar novas colônias e continuar a procriação da espécie. Nas regiões do Sudeste e Centro-Oeste, esse fenômeno acontece de setembro a dezembro mais ou menos, e no Sul vai de junho a dezembro. Essas épocas coincidem com o início do período das chuvas e com a fase mais quente do ano. Sendo assim,
essencial para a procriação. Durante seu voo nupcial, a fêmea, popularmente conhecida como tanajura ou issa, é fecundada por até 7 machos, chamados de bitus. Após essa fase, ela desce ao solo e arranca suas próprias asas, enquanto os machos, eles morrem. Nessa fase de voo nupcial, a mortalidade das fêmeas ela é muito baixa, cerca de 0,05%, enquanto o restante, 99,5%, permanecem vivas e, assim, criam uma nova colônia adulta. Em seguida, a rainha começa a perfurar o solo com uma profundidade média de 8 a 25 centímetros. Com isso, após ela se acomodar lá dentro, a rainha veda o canal com terra e diante disso se forma uma nova colônia. Esse processo demora cerca de 10 horas. À medida que a colônia cresce, a rainha coloca os ovos que dão origem a operários de diferentes tamanhos e também ovos para a geração de novas rainhas e machos. Os ovos para a produção de machos não são fertilizados. Com isso, em algumas espécies, as operárias também podem colocar ovos não fertilizados. Os formigueiros das quen-quens possuem uma única câmara, chamada panela. Geralmente são cobertos com palha ou capim e são mais superficiais do que os formigueiros de saúvas, facilitando na remoção mecânica do formigueiro, que será explicada posteriormente. Os formigueiros das saúvas são mais complexos, possuindo diversas câmaras, indo até 7 metros de profundidade e se estendendo por no máximo 20 metros quadrados. Essas câmaras possuem funções específicas, sendo elas câmaras vivas, que abrigam os fungos e os ovos, as câmaras de lixo, onde são depositados detritos vegetais não aproveitados pelas formigas, câmaras de terra, que contém o resto da terra oriunda da escavação de novas câmaras ou canais, e as câmaras vazias, que ainda não foram ocupadas e se tornarão um dos tipos citados anteriormente, conforme a necessidade do formigueiro. As formigas cortadeiras cortam folhas de plantas, inclusive em viveiros e pomares em formação, causando perdas econômicas enormes à agricultura e à pecuária, pois diminuem ou aniquilam a produção ao cortar plantas como mandioca, milho, frutas diversas, algodão, eucalipto e também as pastagens, sendo que nessas, dada a séria concorrência com os bois, elas indiretamente provocam sensível redução na engorda do gado e na produção do leite. As formigas cortadeiras são insetos vorazes e provocam desfolhamento na planta de forma contínua e acentuada. Entre as espécies de saúva, a Atta sexdem ruboropilosas e Atta laevigata são as mais importantes sob o ponto de vista econômico, pela ampla ocorrência no nosso país, pelo tamanho do ninho e a quantidade de formigas nele existentes. Dependendo do tamanho do formigueiro, essas espécies de Atta são capazes de desfolhar uma laranjeira inteira em menos de 24 horas. O dano causado por formigas cortadeiras em florestas cultivadas é influenciado pela densidade de formigueiros na área e pelo nível de desfolha. O nível de desfolha, por sua vez, impacta negativamente a produtividade, dependendo da densidade de ninhos e da fase de desenvolvimento em que a planta sofre o ataque. Pesquisadores estimam que são necessários 86 árvores de eucalipto e 161 árvores de pinos para abastecer, com substrato, um salveiro durante um ano, um total de 1 tonelada de vegetais. Levando-se em conta uma média de 4 salveiros adultos por hectare, tem-se um consumo estimado de 1 tonelada de folhas, o que corresponde a perdas de até 14,5% da produção de madeira por hectare. Nos vídeos podemos observar a laranjeira antes, durante e após o ataque das formigas, quando já não tinha quase nenhuma folha sobrando. Devido ao grande prejuízo que as formigas cortadeiras trazem aos agricultores, foram-se criando diferentes métodos de controle delas. Acredite-se que algum dos princípios da filosofia do manejo integrado de pragas não se aplica para formigas cortadeiras de modo geral, pelas particularidades ecofisiológicas, comportamentais e reprodutivas desses insetos eusociais. Um dos princípios básicos do MIP é a determinação da menor densidade populacional que causa prejuízo econômico, o nível de dano econômico necessário para a tomada de decisão para a adoção ou não de medidas de controle. Dentre essas medidas, temos o controle de cultura, que é a utilização de armadilhas como gergelim, capim-braquiarão, mamona ou batata doce, que podem apresentar efeitos tóxicos ou repelirem as formigas cortadeiras, que é considerado um método cultural. Essas culturas podem ser plantadas na borda das culturas principais, podendo servir também como alimento alternativo.
A aração e gradagem do solo são considerados métodos de controle cultural por alguns autores. Pode-se também utilizar o método de controle mecânico. Em salveiros jovens, em até 4 meses de idade, onde a rainha está a poucos centímetros da superfície, um método simples e eficiente de se acabar com o salveiro é a escavação e a morte da rainha. A aração do terreno antes do plantio funciona da mesma maneira, podendo matar a rainha. Porém, essas táticas não funcionam em salveiros mais velhos. Outro método bastante antigo utilizado é o da proteção das copas das árvores, que consiste em utilizar tiras cobertas de graxa ou vaselina amarradas no tronco das árvores. Pode-se também utilizar gel adesivo ao redor do tronco, ou anéis com água. Esses métodos visam evitar o acesso das formigas às folhas e são praticamente inviáveis em plantações extensas. Temos também o controle químico. O uso de produtos químicos é o método mais eficaz para eliminar as formigas cortadeiras. Somente as colônias das saúvas, muito jovens, podem ser destruídas mecanicamente por meio de escavação. Entre as quenquens, porém, o desafio está na descoberta do local dos ninhos. Se encontrados, distribua no máximo a cada 6 metros iscas granuladas no ambiente. A época mais adequada de controle de formigas é após a colheita de milho ou de soja, quando falta alimento e os ninhos de formigas são localizados com maior facilidade. O intervalo entre a dessecação e o início de semeadura é também adequado para o controle intensivo de formigas.